Bem-vindos a um podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque ele é muito maior do que o que você imagina. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com um convidado super especial. Fique até o final para saber se Deu liga! Dani, mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, a gente tem aí um recado importante para a galera que está nos ouvindo e assistindo, é isso? Com certeza. Se inscreva no canal e compartilhe, já começa por aí. E detalhe, esse QR Code que está aparecendo e o link na descrição, você, ao se inscrever, você receberá todas as semanas um material exclusivo sobre o mercado financeiro. Fundamental para você aí que está se posicionando, investidor ou até mesmo quem já tem uma empresa no mercado financeiro. Por favor, se inscrevam. E hoje está aqui conosco o Roberto Rodrigues. Seja muito bem-vindo. Ele que é CEO e fundador da RR Life Reestruturação Financeira no agronegócio e também é especialista em consultoria organizacional no setor do agro, com estruturação de operações financeiras customizadas, ou seja, de acordo ali com a demanda do cliente. E claro, ele vai falar isso aqui pra gente, né, em detalhes. E a gente vai falar sobre qual tema, amiga? Olha, hoje a gente vai falar sobre tudo que você do agro precisa. Porque tempos de escassez e bonança todos passamos. A questão é saber o que é necessário fazer em cada um desses tempos. E nós estamos aqui com um especialista nisso. Então, Roberto Rodrigues, muito obrigada por estar conosco. Eu costumo dizer que a receptividade mineira começa pelo cafezinho. Você concorda? Concordo totalmente. Sou produtor rural, inclusive. Então, de café, né? De café. Sim. Então, enquanto eu como café para nós, nos conte um pouquinho mais sobre você, se apresente para nós, para o nosso ouvinte. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa. Acho que, independentemente de tempos de bonanças ou tempos ruins ou tempos desafiadores, enfim, sempre bom ter o conhecimento acessível a todos. E acho que essa ferramenta que vocês utilizam, o blog, né, Deu Liga, é, de certa forma, um meio bastante eficiente, eficaz de conectar o conhecimento, as pessoas, o mercado de capitais, o mercado financeiro e, claro, o agronegócio. Então, parabéns. Obrigada. Gerar essa ligação, né? Legal. Parabéns por isso, obrigado pelo convite a vocês, às séries também, ao Leonardo, que é uma pessoa que eu admiro e tem um bom relacionamento, a todos os executivos das séries também. Mas, conforme vocês anteciparam um pouco, realmente eu sou CEO da RR Life, fundador, que é uma empresa de consultoria que tem escritório em Uberlândia e também em São Paulo, mas atuação em todo o território nacional, e uma consultoria, uma empresa que já está no mercado há 27 anos e com forte vocação para auxílio, para reestruturação financeira de produtores rurais, de agroindústrias, de revendas agrícolas, ou seja, em situações em que o desafio ele é mais complexo dentro das organizações. Quando não tem dinheiro, quando falta dinheiro, ou quando tem dinheiro e precisa melhor administrá-lo. Enfim, tudo isso, de fato, a gente entende que precisa de um trabalho customizado, olhando realmente com lupa, e graças a Deus a nossa empresa, a RR Life, se especializou nessa vertente de trabalho. Então, eu estou à frente da RR Life há 27 anos, e além do fato de atuar na RR Life, também sou apaixonado por aprender e por estudar, por aprender, por ensinar. Então, estou intimamente conectado aí com as melhores escolas de negócio do país e até do mundo, mas acho que não sei se vocês vão perguntar isso depois, portanto eu não adianto aqui. Mas legal, é isso mesmo, e sou produtor rural, como eu disse, de café e de outras atividades, portanto é bom falar do que a gente gosta de trabalhar, fazer e faz, né? O Roberto tem aí uma história muito grande, né? Então, você é produtor de café, inclusive. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória de carreira, se foi sempre no agro, se não foi, como que você chegou no agro, até construir tudo que você construiu hoje. Cara, essa parte eu amo falar, porque assim, ó, eu tô exatamente no local que eu deveria estar hoje, falando com vocês sobre essa pergunta. Porque eu sou de Uberaba. Olha, que bom saber. Eu nasci aqui e
E quando, na infância, aqui na região, eu trabalhei na zona rural, mas não como produtor rural. Na época eu era um trabalhador braçal mesmo. Então, eu trabalhei na lavoura, na coleta de algodão, cana, laranja, abacaxi, enfim, realmente desde novo eu estou falando coisas já lá nos idos de 7, 8 anos de idade, aqui na região. E depois não precisa contar a sua idade não, Roberto, não, mas a gente sabe que foi há um tempo atrás. Aí. Foi um tempinho, mas eu tenho 54 anos e recentemente aconteceu um fato bastante inusitado, que eu quero contar depois, se for possível, claro, mas assim, sobre a minha trajetória. Então, acho que eu comecei muito cedo, e aqui em Uberaba, acho que com 9 anos, uma das coisas que eu amava fazer, aqui ao lado de onde nós estamos, era engraxar sapatos. Eu era engraxate, aqui na Expo Zebu, trabalhei nessa atividade durante uns 3 a 4 anos, eu amava isso, e assim, acho que hoje eu me reencontro com essa profissão que eu tinha desde cedo, porque a liberdade que eu sentia fazendo o que eu fazia naquela época, eu sinto ela exatamente igual fazendo o que eu faço hoje. Mesmo tendo sido executivo de banco e coordenado uma infinidade de pessoas, de agências bancárias, de ativos, depois que eu fui para a área financeira, mas assim, a liberdade, a sensação de dever cumprido. Eu então acho que hoje na RR Life a gente engraxa os sapatos das pessoas, porque é ego, é questão de autoestima. Muitas das vezes uma empresa, um produtor rural em dificuldade financeira, ele precisa atenção. E a atenção que eu dava engraxando o sapato de alguém, independentemente se era rico ou pobre, e hoje a mesma coisa, é dar atenção nos momentos em que as pessoas mais necessitam. Então, hoje eu retorno às minhas origens. Então, eu comecei a vida dessa forma. Então, quando criança, trabalhei nessas atividades aqui em Uberaba, até o momento em que eu ingressei na área comercial de uma loja em Uberaba como vendedor, depois eu me tornei gerente, e de Uberaba foi quando eu fui para Uberlândia para assumir a gerência de uma loja lá, de uma rede daqui, e foi depois dessa experiência comercial nessa loja como gestor, enfim, e errei pra caramba também, era muito jovem, tinha 21 anos, e com 22 anos eu me ingressei no mercado financeiro no Bradesco, e trabalhei por 19 anos. Quando eu me desliguei do Bradesco, foi para cuidar da RR Life, algo que eu faço hoje junto com a minha equipe, com o meu time, com as pessoas que compõem lá o nosso time. E nós vemos que não é só isso, né? Você tem aí várias, desde auxiliar o produtor, você está tanto na RR Life quanto em outras esferas também, Sim. que a gente vai citar aqui. Sim, legal. Mas que bom você ter orgulho da sua história, Claro. né? Tem muitas pessoas... E conectou, né? Deu Sim, liga. deu no liga. passado, Deu com o liga. presente. Com certeza. Porque muitas pessoas, às vezes, olham isso e falam assim, poxa, eu fui braçal ali no início, eu engraxei sapato. E é uma história que elas não querem lembrar. Só que foi isso que te forjou para estar onde Claro. você está hoje, né? É exatamente isso. Tenho muito orgulho dessa história. Acho que a história nossa é o que a gente tem de palpável, é o que a gente faz, fez ou fará. E assim, aproveito para dizer que o fato inusitado que eu gostaria de comentar, eu acho que agora, boa seria agora. Mas, sim. Porque falando de retornar às origens, eu estava visitando um cliente, um produtor rural, e 2 filhos que também são produtores rurais. É uma família de produtores rurais. Há 3 semanas atrás, muito recente, na cidade de Centralina, próximo da divisa de Minas com Goiás, próximo a Itumbiara. Sim. E lá nessa cidade, nesse produtor, né, durante a reunião, a gente pôde entender as dores dele, o problema. Eles têm um endividamento muito elevado, e nós estamos indo lá para reestruturar a situação financeira deles, que merece atenção, que é delicada, não diferente da maioria dos produtores rurais no Brasil. E foi legal porque quando a gente finalizou essa reunião, essa primeira reunião, esse senhor, que é o pai dos outros produtores também, ele se interessou e me perguntou da minha história, enfim. E aí eu comentei com ele exatamente o que eu falei aqui, que eu sou de Uberaba, que eu trabalhei nisso, naquilo, trabalhei na zona rural, mas que eu também, por coincidência, lá eu morei realmente a 12 quilômetros da cidade dele. Então ele é de Centralina, eu morei em Araporã, em 1978, 79. E naquela época, eu saía com os meus tios para apanhar algodão nas fazendas,
ou melhor, na fazenda. E aí eu contei essa história, ele ficou perplexo assim, parou um tempo, pensou muito, vi que ele se emocionou também. Ele falou, olha, nesse ano que você está falando, 78, 79, eu era o único produtor rural aqui na região. Uau. Provavelmente você trabalhou na minha fazenda para mim. Olha então, só. veja, depois de tantos anos, eu volto para ajudar ele com dificuldade financeira. Sim. Tendo trabalhado para ele um dia, quando criança. Um dia você serviu ele Sim. ali, né? Como literalmente braçal. Braçal. E você chegando com Sim. toda a sua expertise. Então, Uau. assim, foi para ele um fato inusitado, para mim Pra também você foi. também. E acho que é legal, eu conto essa história aqui para vocês agora. Falei dessa história na semana passada em um podcast em São Paulo, que eu tive a oportunidade de gravar. E as pessoas assim acharam muito interessante, porque Claro. é uma coincidência boa e responde Sim. o que você comentou a respeito, Tamires, Uhum. a respeito da minha história, do orgulho da história. Cara, eu tenho total orgulho da minha história. Eu nunca vou deixar de ser esse engraxate, esse cara que estava lá apanhando algodão, que estava cortando cana, apanhando. Nunca, jamais. A condição social de qualquer ser humano, ela deve mudar. A gente tem a obrigação perante Deus de honrar isso, a vida, e buscar, lutar e vencer. Isso é obrigação da gente, até pela dádiva que a gente recebeu, que é a vida. Agora, o que a gente nunca deve fazer, mesmo mudando a condição social, é mudar a postura, o caráter, a humildade, a simplicidade. Eu sou aquele garoto lá, só que as coisas mudaram muito financeiramente, em todos os aspectos, porque eu quis isso, e quero isso, e é possível. Trabalhou muito para Bastante. isso, né, Roberto? Sim. Então, se a gente vê a trajetória, você trabalhou muito para estar onde está hoje. Bastante. E assim, não é coincidência. Eu acho que a vida sempre nos dá a oportunidade, sim, de nós retomarmos, né, a essas lembranças e auxiliar quem nos auxiliou lá Claro. atrás, né? Claro. E aí, hoje, vendo que a vida ela é cíclica também, né? E que o agro também é cíclico. Totalmente. Então, você antes estava passando por um momento de escassez ali, agora no momento de bonança, auxiliando ele Na escassez. e ele ao contrário. Como que para você é lidar todos os dias com esses ciclos e auxiliar esses produtores a identificar quais são as soluções que eles precisam? Legal. A pergunta é super pertinente, porque assim, o agronegócio brasileiro é, de fato, ele é indissociável da economia do país, do sucesso econômico do país. Quer dizer, o agro simplesmente representa 1/3 daquilo que é produzido no país, que é o PIB, quase 50% da balança comercial, de tudo que nós produzimos e exportamos, quase 1/3 da mão de obra do país está no agronegócio, ou seja, é um setor realmente representativo. Entretanto, o que a gente não pode mascarar é que nele há problemas, há dificuldades, há desafios. E o papel de quem atua nele é de responsabilidade. Então, o que eu me sinto hoje, o que a gente faz, ciclicamente, ajudando produtores rurais do Brasil inteiro, de todos os estados que a gente tem negócio, em todos os estados, e cada um, a dor é única, porque se um cara, se um produtor, se uma família de produtores, ou se uma revenda agrícola, se uma agroindústria, se porventura ele tem um endividamento inadequado, digamos que de 100 milhões, 500 milhões, ou é 1 milhão, ou 5 milhões, ou que seja 500 mil, qual é a diferença disso para nós? Nada, absolutamente nenhuma, porque cada um sabe onde aperta. Sim. A vida dele é a que importa. Então, eu interpreto ambos da mesma forma e procuro ajudar tal qual a necessidade dele. Então, o agro brasileiro, ele vem enfrentando ultimamente diversos desafios por conta de diversas razões, como intempéries climáticas que afetaram. Então, há cerca de 2, 3 anos para cá, nós tivemos uma inversão climática muito severa. Sim. Então, faltou chuva no plantio, choveu demais durante a colheita, é o jargão que se usa, ardeu soja no pé. Então, assim, cara, isso impacta sobremaneira o setor agro, impacta a todos. Com Então, certeza. qual é a função nossa nesse trabalho que a gente desenvolve? De algum modo, ainda que minimamente que eu me refiro pelo tamanho do Brasil.
nós temos no Brasil 165 milhões de hectares de áreas plantadas. E a minha empresa, junto com o meu pessoal, conosco, a gente já ajudou a algo que represente em torno de 3,2 milhões de hectares. É muita coisa, só que não é nada dentro do tamanho do ecossistema agronegócio. Entretanto, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, é isso que a gente faz. Ajudar, dar atenção e resolver com o nosso conhecimento e com o nosso tempo dores, desafios, ajudar nessas dores de algum modo. E acho que isso não tem nada mais gratificante do que poder ajudar alguém, fazer diferença na vida de alguém, isso seja quem for. Traz propósito, né, para tudo que você faz. É um propósito. E a gente vê que além da RR Life, você tem ocupado outros espaços também com esse objetivo de auxiliar o produtor. Sim. Na academia, né, a gente Sim. vê que você tem desenvolvido algo muito interessante com a Mackenzie. Eu gostaria que você trouxesse aí para nós o que você vem desenvolvido e depois qual que é o seu papel ali dentro do Ministério da Agricultura também. Não, bacana. No Mackenzie, primeiro, antes do Mackenzie, eu fiz mestrado em administração e gestão de negócios na FIA, em São Paulo, onde eu também sou professor. E ali eu enderecei o meu estudo, a minha dissertação de mestrado naquela época, para um olhar mais profundo no agronegócio, analisando a questão do impacto dos riscos dentro do setor agro, sobretudo o impacto nas questões financeiras, organizacionais. Bom, isso foi no mestrado. E no doutorado, na sequência, que foi junto ao Mackenzie, eu termino agora o doutorado. Aliás, eu já terminei. Eu só vou depositar a tese agora em fevereiro do ano que vem. No Mackenzie, o doutorado, eu já enderecei o estudo, a tese, através de 3 papers, são 3 artigos publicados, e que tive que apresentar esses artigos, inclusive fora do Brasil, em Lisboa, na Universidade de Coimbra, em Coimbra, melhor dizendo. Esse ano eu apresentei na Universidade de La Verne, nos Estados Unidos, onde eu fiquei 1 mês, na Califórnia, estudando e interagindo, enfim, e depois num congresso internacional na Universidade de Virgínia, através de uma parceria com a USP. E na Virgínia é onde eu vou fazer o meu pós-doutorado ano que vem. Olha. Então, assim, eu amo estudar. Eu acho que o estudo, não tenho certeza, ele liberta as pessoas. Com certeza. Sim. Além de conectá-las. Agora, o mais legal é que eu gosto de estudar porque eu aplico o que eu aprendo. Estudar faz sentido na medida em que você aplica o que você está aprendendo. Então, o meio organizacional, as empresas, as pessoas, elas precisam do auxílio dos estudos, das academias, das escolas de negócio. Assim como as academias, as escolas de negócio, precisam das pessoas e das empresas para testarem, para experimentarem as suas teorias, as soluções. Então, uma coisa não é desconectada da outra. Não. Então, tudo que eu desenvolvo academicamente, eu aplico. E no Mackenzie, além de ter feito doutorado, eu criei um programa de formação de executivos conselheiros para o agronegócio, exatamente para identificar profissionais com um perfil interessante, que tem um conhecimento legal sobre aquilo que ele desenvolve e levar essas pessoas com um nível de preparação um pouco mais adequado, mais específico para o agro, que é uma carência no agro. Então, você prepara essas pessoas que já têm um conteúdo interessante para ingressarem no agro e auxiliarem algumas famílias, produtores rurais, algumas empresas, sobretudo as de pequeno e médio porte, que a gente entende que tem uma carência muito grande e que os profissionais, nem sempre, os profissionais que eu me refiro, conselheiros, até porque empresa que tem conselho, ela é uma empresa ou é capital aberto ou é uma empresa maior, mesmo sendo LTDA. Então, a ideia é que isso pudesse ser acessível também a empresas menores, produtores rurais de menores portes. E isso aconteceu. Então, esse programa de formação de executivos conselheiros para o agro é uma parceria da RR Life com o Mackenzie. O curso nós idealizamos e elaboramos e executamos ele dentro do ambiente Mackenzie em São Paulo, em Higienópolis, na Universidade na Consolação. Então, certificação Mackenzie e tal. É um curso presencial? Presencial, é um programa de formação executivo de 4 meses e é único no Brasil, é o pioneiro e único no Brasil.
Tomara que não seja único, porque o que é bom e o que é necessário precisa ser tem que disseminar replicado, né? totalmente. E que possa ser melhorado, inclusive. Sim. E que bom você comentar isso, porque o pequeno e médio produtor, ele faz parte de 80% de todo o agro, né? Então, assim, os 20% eles estão bem atendidos. O 80% precisa ter esse olhar especializado. Sim. E que bom que você iniciou aí com esse projeto para que o 80% seja bem assistido e tenha esse olhar de bons conselheiros. Claro. Porque assim, né, a sabedoria está na roda de muitos conselhos e bons conselhos. Claro. E me diga aqui, falando de conselho, Roberto, hoje você está dentro do Ministério da Agricultura. Sim. Como que foi, né, você entrar dentro do Ministério da Agricultura e o papel que você desenvolve lá dentro? Bom, até para falar do Ministério, do MAPA, eu preciso falar da ANEFAC, porque foi através da ANEFAC também. A ANEFAC é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. É o maior organismo na América Latina que tem no seu escopo a participação de executivos de alto nível, né? CEO, CFO, C-levels, de diversos setores. E a ANEFAC fica em São Paulo, entretanto, ela tem unidades em outros países. E o papel da ANEFAC no setor, no meio, seja ele agro, tecnologia, serviços, bancário, é muito representativo. E quando eu fui para a ANEFAC, foi até por uma provocação, porque quando eu conheci, melhor dizendo, a ANEFAC, eu dizia para um colega que era da ANEFAC lá na FIA, em São Paulo, falei, poxa, Emerson, o Emerson é diretor de capital humano lá, vice-presidente de capital humano. Falei, cara, como que uma instituição desse nível não tem uma área agro? Sendo que o agro está aí, né? Sim. Dispensa comentários. Acho que eles se incomodaram com isso, me chamaram para conversar e criaram uma área de Você agro. jogou ali uma pimentinha. Uma pimenta ali. E hoje faço parte da ANEFAC, junto com José Luiz Tejon, que é um cara que eu recomendo que esteja aqui um dia. É uma das pessoas mais influentes no mundo em biomarketing. Feito José aqui, Luiz Tejon. Ele já dá liga aí com a gente. Ele está conectado com a Universidade de Audência, na França, e ele criou um programa que traz alunos de vários países do mundo para o Brasil, lá na FECAP, em São Paulo. Eu já fiz palestra para esses alunos. Ele traz esse pessoal para estudar sobre agronegócio no Brasil. Alunos de diversos países do mundo. No período de férias das universidades, eles vêm para cá, ficam 60 dias estudando na FECAP em São Paulo e aprendendo sobre o agro. Você concorda, então, que o agro brasileiro ele é único e precisa mesmo servir de referência para o mundo? Ele é referência para o mundo. O Brasil é o país protagonista, não só no fornecimento de alimentos, indiscutivelmente, nós temos 12 commodities no país que são líderes mundiais, de ferro, café, milho, soja, diversos produtos e artefatos que são produzidos que a gente é líder, algodão. Então a gente já lidera boa parte da cadeia e do consumo humano e animal que é gerado no planeta. Portanto, o Brasil é referência mundial, é o protagonista principal. Entretanto, um bom comentário de se fazer é que eu acredito que o agro não será só protagonista, não mais, somente por questões de produção de alimentos, mas também pelo fato de ser um forte fornecedor de bioativos, que é crédito carbono e ativos ambientais. Isso daria um outro podcast, porque assim, o assunto é complexo, é extenso e ele é incipiente. Portanto, no mundo, o mundo é indissociável pensar que qualquer que seja a organização, ela pode dar lucro financeiro, entretanto, ela terá que apresentar, algumas já estão tendo, que apresentar o seu balanço, o seu biobalanço, o seu balanço sobre a gestão dos ativos e dos bioativos. Então, não adianta uma empresa produzir muito, ter bons resultados financeiros e a qualidade de vida das pessoas estar lá embaixo. Ou então a questão ambiental não ter nenhum foco, nenhuma participação. Isso é hipocrisia, né? Isso seria ridículo. E o Brasil é potencialmente o maior protagonista, se não o maior, entre os maiores, protagonista de fornecimento de ativos ambientais. Então, assim, isso faz do Brasil uma grande referência mundial.
E aí conecta a minha parte com o mapa, com o Ministério. No Ministério da Agricultura existem câmaras setoriais. Eu participo da Câmara Setorial de soja, milho, carne, algodão e sobre o mercado de gestão de riscos no agronegócio. Então, ali eu discuto questões que a gente absorve no dia a dia, pertinentes, ou seja, dores. O que está acontecendo no agro que a gente poderia levar lá e discutir? Então, essa participação que eu tenho no mapa, no Ministério, é também conjuntamente com a ANEFAC, onde eu sou o primeiro suplente lá, representando os interesses do agro, dos executivos, dos produtores, dentro do Ministério. Roberto, eu quero... Só que a gente pega um fio, talvez dar um passinho aqui atrás. Você estava contando a sua história, você iniciou no mercado financeiro no Bradesco. Foi ali que você teve contato com o agro, para a gente entender como que começou essa questão de produtor. E eu vi que a sua história foi construída com muito estudo e também pela força do seu trabalho. Sim. Então, você não veio de família e de produtores, pelo que a gente entendeu aqui. Não. Então, conta pra gente um pouquinho. Veio. Na verdade, assim... eu não conheço meu pai, eu não sei quem é, nunca. Eu considero assim, eu não tive pai, né? É um cara que eu não imagino quem seja e tal. Então, fui criado pela minha mãe, eu e o meu irmão. Minha mãe já faleceu, inclusive. Então, assim, ela trabalhava na cidade e a gente ficava em casa, mas desde criança já trabalhando cedo, como vocês puderam perceber. Mas a gente não veio do agro, não era família de produtores e tal, absolutamente. Então, a minha história no mercado financeiro e no Bradesco, e a ida para o agro, sobretudo, Tamires, ela se deu exatamente porque eu me preocupei muito num dado... Isso tem mais ou menos uns 15 anos. Num dado momento em que eu estava no Bradesco, em que eu coordenava uma quantidade de agências, assim, interessante. E agências, pessoas, ativos e tal. E aí, numa dessas andanças, visitando a região, as agências, eu me deparei com um caso no Triângulo Mineiro, na cidade de Coromandel, Monte Carmelo e Patrocínio, 3 produtores distintos, acho que um até não conhecia o outro, em que eu vi que a situação deles, o relacionamento deles, ou melhor, a correlação dos negócios deles com o banco, eu achava que ela era uma correlação... não era boa, mas não era boa, entretanto, eu enxergava que haveria espaço para melhorar e muito espaço. Eu me refiro à qualidade do dinheiro, à qualidade do crédito, à qualidade das operações. Sim. E assim, aquilo me incomodou, esses 3 casos. E se foi coincidência ou não, depois de 2 anos eu acompanhando esse pessoal, aliás, eu não acompanhei, mas quando eu voltei na região, eu perguntei por eles. Eu nunca esqueci o nome deles. Claro que eu não vou comentar aqui, mas esses 3 produtores haviam saído da atividade. Infelizmente, quebraram. Os 3. Os 3. Cara, isso me incomodou. E aí eu tomei com o pessoal, falei, o que dá para fazer? É possível fazer algo diferente? Não estou dizendo que o banco está fazendo errado, absolutamente, mas também não estou afirmando que está fazendo certo. Eu acho que o nosso setor financeiro bancário, ele precisa melhorar muito, porque tecnologia no agro, nós temos aí sinais evidentes que nós demos um salto sem precedentes. O Brasil é uma referência mundial em tecnologia no agronegócio. Qualquer produtor pode subir num púlpito e falar em qualquer universidade no mundo sobre manejo, sobre técnicas de plantio, com o uso da tecnologia. Então, isso é evidente. Agora, quando a gente vai para o mundo das finanças, no agro, e a correlação de negócios entre produtor e banco, com todo respeito, ela é precária, para não dizer outras palavras, Até porque como lamentável. Até porque o mercado financeiro, às vezes, não conhece mesmo do agro, né? Então, E isso era em qual ano? isso foi mais ou menos 15 anos atrás, em 2009, aproximadamente. 2009. Então, veja, isso me incomodou, e aí eu pensei, cara, o que dá para fazer diferente? Eu entendi que não era dentro do banco que eu conseguiria endereçar uma solução ou uma resposta para aquele público. E foi quando eu me organizei, a saída do Bradesco, e fui enveredar no mercado de capitais. E aí, o que você disse, Tamires, eu fui estudar. E eu enxerguei o seguinte, vou usar uma metáfora, sem exagero, apesar que metáfora pode ser um exagero. Esse prédio aqui das séries, digamos assim,
E vamos fazer uma alusão de que ele seja o mercado financeiro de oportunidades, o prédio todo. Sim. E essa sala aqui, por exemplo, é o mercado de oportunidades no agronegócio. Então, e essa xícara aqui, ela poderia ser comparada ao Bradesco, mas não só ele, o Itaú ou o Banco do Brasil. O que eu quero dizer? Que eles são grandes, mas sozinho eles não resolvem a dor do mercado. Não. Portanto, se você não resolve a dor sozinho da demanda, você não é tão grande assim. O mercado é maior do que nós. Ele é muito maior que nós. E eu preciso respeitar isso. E eu fui, então, entender, naquele momento, que o mercado de capitais, que é onde a gente atua, que ele oferece oportunidades. Então, assim, a pupila dilatou, né? Os horizontes se abriram. Tudo aquilo que eu aprendi lá, eu sou grato, muito grato. Só que não tem nem como comparar que o aprendizado, uma vez que eu fui para o mercado, conectando soluções financeiras para o agronegócio, eu vi que realmente eu não sabia nada, com todo respeito, absolutamente nada. E hoje, depois dessa história e de todo o conhecimento, Roberto, que você adquiriu durante essa trajetória, o que você acredita ser a maior dor do agricultor e o que ele precisa fazer para não chegar à falência? Gestão. Boa. Gestão com todo respeito, é cancerígeno, porque se não cuida, vira uma metástase. Então, só que ela dá sinais. E não se trata só da gestão financeira, é a gestão do negócio como um todo. Organizacional. Mas os 80% dos produtores não têm esse acesso, não tem. Assim, nessa visão. Até talvez com esse advento da tecnologia, com essas mudanças, com a disponibilidade das informações, não dá mais para dizer que ele não teria acesso. Alguns sim têm dificuldade no acesso, mas não aquela quantidade que eu via há 15 anos atrás, absolutamente. A maioria tem acesso, mas não adianta só ter o acesso à informação se não tiver alguém para te ajudar a assimilar essa informação. Então, que é uma capacitação, uma educação, um treinamento. Então, o nosso papel ele é importante. Sim. Então, o maior problema do agro, sim, talvez um dos maiores desafios esteja relacionado à gestão. Por quê? Há grandes grupos, que para mim é uma diferença gritante entre crescer e ser grande. Há grupos grandes que não cresceram tanto. Portanto, está aí a conta chegando. Grandes grupos decretando o RJ, recuperação judicial, falência e, enfim, com severos problemas organizacionais. Ah, mas o cara é grande, fatura 5 bi. Cara, isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. Isoladamente. Não tem... Crescimento ele precisa ser orgânico. E uma empresa pode ser pequena e estar crescendo. Portanto, a gestão, sim, ela é sine qua non, para que haja uma harmonização no ambiente financeiro, no agronegócio. O maior desafio no agro hoje não é tecnologia, porque tem sobrando. Eu acho que vocês sabem disso, mas acho que é legal comentar. Nós temos aqui em Piracicaba a Exalc, e aqui em Uberaba tem também, em parceria com eles, acho que vocês participam, a Agitec Moon, mas lá é a Agitec Innovation. Cara, é o maior ecossistema de startups do planeta voltado para soluções para o agronegócio. Então, a gente é parceiro lá, eu participo hora ou outra quando dá. Você vê lá mais de 1.000 startups, fintechs, ali dentro nas incubadoras, e buscando soluções de algum modo para ajudar o agro. Então, tem mais de 150 grupos de empresas patrocinadoras, mais de 100 grupos de investidores anjos. Então, assim, tecnologia no agro está sobrando, entre aspas. Agora, não posso dizer o mesmo da gestão. A gestão, nós temos uma avenida de possibilidades, de oportunidades e, principalmente, de necessidades. Precisa melhorar na gestão. Roberto, conta um pouquinho para a gente aí os projetos que você já tem rodando, funcionando na questão da operação dos ativos ambientais. Como que funciona, como que tem sido a sua experiência e a visão que você tem disso daqui para frente. Bom, legal. Acho que para falar de ativos ambientais, crédito carbono, enfim, é importante contextualizar, ainda que brevemente, o porquê disso e por que tudo isso é necessário se falar disso e se caminhar para essa direção. Por exemplo, quando a gente pega o globo terrestre, aquela esfera, aquela bola, e você olha da linha do Equador para cima, e você pode girar esse globo, você vai ver que os países da linha do Equador acima,
a grande maioria deles são países muito bem desenvolvidos, que há 200, 300 anos, 100 anos, vieram se desenvolvendo de maneira, assim, espetacular. Muito mais, um crescimento muito mais acentuado do que os países do hemisfério sul, da metade do planeta para baixo. Isso pode circular e fazer essa alusão. Só que esse crescimento desses países, digamos assim, do norte, no mundo inteiro, isso custou muito caro, porque eles produziram muito, eles desenvolveram-se bastante, mas quando você olha, por exemplo, para as reservas naturais, para as áreas de preservação desses países, você vai se deparar que são muito pequenas, bastante comprometidas. Então, há países, por exemplo, que a área de preservação dele corresponde a 6% do território que ele ocupa. 6%, até menores. E interessante que há países que têm como área de preservação 5, 6, menos de 10% do país, mas quando você chega lá, você vai ver, a Dinamarca, por exemplo, é gelo. Então, assim, claro que é importante, é um bioma, não deixa de ser, é um tipo de vida que tem ali. Só que eu me refiro, assim, às questões que podem gerar oxigênio, que pode fazer todo esse trabalho de compensação. Não, aí são plantas. Aí o ecossistema é água, é terra, é planta. Então, esses países se desenvolveram muito, mas por conta disso destruíram bastante. Custo disso foi o ambiental deles hoje é precário. Total. Né? Então a conta chegou. Por outro lado, os países do Sul não se desenvolveram tanto. Exemplo, Brasil. Nós somos um país considerado terceiro mundo, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, um país emergente. Tudo bem. Mas olha, nós temos 66% do território nacional preservado. Cara, gostem ou não gostem, queiram ou não queiram. Nós produzimos tudo que se produz no Brasil, no agro, a gente poderia usar uma vastidão de terras, de áreas. O Brasil produz em 7,8%, menos de 8% do território nacional, e ele é esse grande protagonista de fornecimento de proteína para o mundo. Então, veja a diferença, a relevância disso. Então, esses 66% de área preservada, sem falar que nós temos 14% de área dedicada a índios. Quando você vai nos Estados Unidos, isso é 4%. Sim. Você vai nos Estados Unidos, a área de APP, eu estava lá em janeiro, andando ali entre Califórnia e Nevada, indo para Las Vegas, você vê que a área de preservação é montanha, canyon. Cara, é também um bioma, mas não tem árvore ali, não tem água ali, muito pouca. Então veja o que o Brasil tem como potencial. Não é o único país no mundo que tem esse potencial, mas seguramente talvez que tenha o maior ou um dos maiores potenciais olhando para essa direção. Então, por que eu estou contextualizando? Primeiro, nós temos que valorizar o que é nosso, os nossos ativos. Isso é um ativo, é um bioativo. Então, nada mais justo do que se uma empresa na Europa, nos Estados Unidos, precisa fazer um trabalho de compensação, BYD, digamos, no processo produtivo dela, ou Tesla, no processo produtivo, ele não tem dentro da atividade nenhum fator que gere crédito carbono ou que gere um superávit de ativos ambientais. Ao contrário, ele é deficitário. Isso não é errado, não estou dizendo que o cara tem que ser preso, mas estou dizendo o seguinte, que contabilmente, financeiramente falando, ele precisa prestar contas. Então, se ele é deficitário, para produzir bilhões em divisas de dólares em qualquer coisa, ele degrada ou degradou, ou ele é neutro, mas ele tem que demonstrar um fator de compensação. Então, onde ele vai buscar essa compensação? Aqui, no Brasil, ou em países que têm características como a nossa, de poder ter o bioativo para ofertar. Então, o bioativo, o ativo ambiental, é tudo relacionado à natureza, terra, o solo, no caso, água, o ar, as plantas, o mecanismo transacional de plantio. Então, imagina que você pega um produtor rural que tinha lá 1.000 hectares de gado a pasto. E o gado tem, por força natural, a degradação do solo. Sim. É natural.
não é tão agressivo, mas agride. Agora, ele mudou. Com a tecnologia, com essas melhorias no agro, esse produtor, nessa área de 1.000 hectares, passou a produzir a mesma quantidade de carne, de gado, de engorda, ou até maior, em 100 hectares, porque ele passou a fazer um confinamento, ou um boitel, ou um confinamento. Bom, e as outras áreas? Bom, agora ele está plantando proteína nas outras áreas, soja, milho, lavoura, pecuária, floresta integrada. Otimizou, né, otimizou, o espaço. Otimizou. E aí, de tabela por tabela, ele resolveu tratar, por exemplo, os resíduos animais e das plantas. Aí ele criou lá dentro um biodigestor que retém esses resíduos e transforma esses resíduos em biogás, em biometano. Quer dizer, ele não vai precisar buscar mais energia em outras fontes. Ele tem a energia renovável. E aí, lá no final, ele ainda pode pegar aquela biomassa, que é o resíduo do animal, do gado, e transformá-la em biofertilizante, que tem a capacidade de fixar até 17% de carbono no solo. Cara, qual é a pegada nisso tudo? É surreal, mas é isso que nós temos no Brasil. E torna tudo mais sustentável, Totalmente. né? Principalmente médio e longo prazo. Principalmente. E no meio disso tem o quê? Tem uma moeda chamada crédito carbono, que representa isso, que tangibiliza essas ações. Isso é a moeda do crédito carbono ou os ativos ambientais. Então, o país que precisa, compra de quem tem. Então, é justo que se a gente tem aqui uma geração superavitária, que a gente vá fornecer para países que precisam, e para isso eles vão pagar por esse uso, por esse empréstimo durante 10, 15, 20, 30 anos ou mais. Isso vai gerar, então, um recebível de ativos, de crédito para o agro do Brasil, para o Brasil a médio e longo prazo, como você comentou. Então, assim, sem falar que esses recebíveis ainda podem ser utilizados no mercado financeiro de capitais para lastrear alguma operação, que é o que a gente está fazendo já com o Safra, em São Paulo, com a asset do Safra, com o projeto Caramuru Alimentos, e já envolvendo uma grande cadeia de produtores, exatamente nesse exemplo que eu dei aqui agora. Excelente, então torna tudo mais sustentável, mais lucrativo, não só para o Brasil, para o produtor, mas por causa de uma demanda mundial mesmo, que se tem de preservação do meio ambiente. Sim. E a gente vê que a preservação do meio ambiente é uma pauta que está em voga há muito tempo, e que bom saber que o nosso país está bem posicionado quanto a isso, e com pessoas aí para orientar o produtor a ter, né, essas informações e ser aí um fornecedor de crédito carbono. Potencial fornecedor. Se me permite só um exemplo. Claro. No café, por exemplo, na cultura de café, os europeus têm dificuldade em entender, os maiores compradores de café não são só os europeus, outros países também, mas eles têm, os europeus, dificuldade de entender no café, na soja, no milho, como que isso é satelital, isso é visível, como que a gente tem diminuído as áreas plantadas, as áreas cultivadas de café, milho, soja, diminui-se as áreas e aumenta-se a produção, e aumenta-se a qualidade. Em tese, os caras falam, cara, isso não é possível. Se eu estou produzindo mais, eu tenho que produzir em maior área. Não. O Brasil faz 3 safras, em alguns lugares 4. Nós fazemos safra, safrinha, isso é sine qua non, isso é mandatário, assim, é normal. Sim. Mas há situações e regiões que se produz 3 safras, ou em áreas irrigadas, que não só plantio sequeiro, e há regiões, como na região norte, acima da linha do Equador, Roraima, por exemplo, que você, pelo índice de chuva, você consegue fazer 4 safras, se colocar boi também no processo. Ou seja, o Brasil realmente, com o uso da tecnologia, dá um salto, dá uma lição para o planeta sobre gestão operacional e produtiva. Não dá uma lição, ou não tem dado aula sobre gestão financeira, sobre gestão de contratos, sobre gestão... Não, precisa melhorar. Mas, e no aspecto do ativo ambiental, do crédito carbono, indiscutivelmente nós somos o grande protagonista, porque o café, cada tempo que passa o café é melhor, de melhor qualidade, de maior quantidade, e as áreas são diminutas. Então o pessoal acompanha e fala, como é possível? E aí, mais uma vez, a gente volta no início da conversa. Tecnologia no campo, a história do produtor rural, quer dizer, a devoção do produtor rural, né, a preocupação, a vocação genuína que o Brasil tem para ser fornecedor de alimento para o planeta. É isso.
Perfeito. Estamos caminhando para o fim. Nossa, tem muito conhecimento, né, Roberto? Esse conhecimento multidisciplinar aqui, mas todo voltado para o agro. A gente vai ter que ter um segundo papo para falar sobre cada um. A gente nem citou o livro dele ainda. Não, tem livro. Aliás, eu vou mandar o livro para vocês autografado. Olha, a promessa é dívida. Sim, vou mandar pelo Marcão, inclusive. Talvez. Eu entrego para você em Uberlândia. Sim, estamos juntos lá. Isso, excelente. E olha, para finalizarmos, eu gostaria que você falasse ali para o nosso ouvinte, para quem está nos ouvindo, sabe aquele conselho de $1 milhão? Nossa, apesar que eu já peguei aqui vários conselhos, viu? Trabalho, estudo é o que marca a história aí do Roberto, com certeza. Mas se você fosse dar assim, aquele conselho de $1 milhão, qual seria para o nosso ouvinte? Mas que vai sair de graça aqui. Que vai sair de graça. Olha, indiscutivelmente foi o que você comentou, Tamires. Acho que o estudo, a educação, o conhecimento, ele transforma, ele muda a vida das pessoas. Portanto, eu considero que se você tiver que apostar e investir em algo, no seu maior ativo, conhecimento. Claro que, ao lado disso, tem outras coisas importantes, né? Valores, como humildade, nunca perder a humildade, como família, como você não negar a sua origem jamais, ou seja, existem diversos, a saúde, não adianta você ser um cara milionário, estar muito bem, uma pessoa bem-sucedida, e a saúde não corresponder. De que adianta isso? As coisas têm que caminhar assim, paralelamente, simultaneamente. Não que tudo isso seja tarefa fácil, porque não é, mas é possível. É possível. A gente consegue, sim, administrar as situações e fazer com que a gente possa ter uma harmonização entre saúde, vida pessoal, vida financeira, sucesso profissional. Mas eu acredito que se tiver que apostar numa palavra ou duas, com certeza conhecimento é uma delas. Porque o conhecimento te projeta, ele te leva, ele te conduz. E quando você tem conhecimento, você não aceita qualquer coisa por verdade. Não é porque as pessoas disseram que tem que ser verdade. Não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo tem que ser colocado à prova, tem que ser contestado, porque não, pode ser verificável. É isso. Então, conhecimento eu diria que é uma boa pedida, assim, um bom conselho. Com certeza. Que dá liga, viu? Conhecimento dá liga. Traz liga. E conectou aí você com o mundo do agronegócio. Hoje você impacta produtores, agroindústria, né? E também alunos, porque você hoje está numa posição, numa cadeira de conselheiro, de mestre também, desbravando aí tecnologia e inovação no agronegócio. Sim. Parabéns por todo o sucesso. Obrigada mais uma vez por nos abrilhantar com a sua presença e com todo esse conhecimento, né? E vamos ter que marcar um próximo. Com certeza, não tem como não ter. Fico à disposição, obrigado a vocês, hein? E agora que a gente sabe que ele é daqui, né? As origens veio daqui de Uberaba, a gente quer sempre te trazer aqui para pertinho das suas origens, sentido, então. Né? Acho que o Guilherme também é daqui, né? Sim. Então, obrigado a vocês aí pela oportunidade, de verdade. Parabéns pela iniciativa, belíssima iniciativa. Acho que uma empresa como a Ceres, o grupo, na verdade, né, acho que marcou um golaço, porque essa maneira de trazer as pessoas, as experiências, os olhares externos de pessoas, ou que sejam ou não, assim, geralmente sim, né, referência no que fazem no país, no agro, no mercado financeiro. Cara, isso é muito rico, trazer isso aqui e essa pessoa poder dividir a sua história, o seu conhecimento, o que faz, com todos os ouvintes, com todo esse público que vocês vão alcançar e alcançam. Então, parabéns, assim, eu fiquei honrado, eu estou muito mais feliz do que vocês, lindo aqui. Olha só, humildade, né, porque pessoas boas e soluções inovadoras, elas precisam ser projetadas, compartilhadas. Verdade. E a gente está muito feliz aqui, com certeza. Coisa boa. Olha, então eu acho que depois disso a gente pode dizer com toda certeza que deu liga! Deu liga, Roberto? Deu liga, totalmente. Pessoal, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Compartilhe esse conteúdo.
Se inscreva aqui no QR Code que está aparecendo para você receber o melhor conteúdo sobre o mercado financeiro. Com certeza. E eu vou até pedir aqui algo para o Roberto. A gente não citou sobre o seu livro, mas fala só um minutinho e a gente deixa um link para a pessoa comprar ou acessar. Sim. E depois a gente volta num próximo. Pode ser? Com certeza. Tranquilo. O livro, na verdade, esse livro já foi escrito há um tempo, né? Foi em 2013. Eu participei a convite de uma pessoa que infelizmente já faleceu, que é o Dino Moxani, é o coordenador do livro. Ele fazia parte da presidência do Inmetro na ocasião, e juntamente com um colega dele, o Maurício Cita, que era presidente da editora Ser Mais, resolveram a escrever cases de sucesso de consultores, segundo eles, renomados no Brasil, e aí convidaram uma quantidade de consultores para compor e para levar os seus conteúdos ali. Eu fui um deles e acabei tendo essa felicidade. É um livro, o título é Consultoria Empresarial, então é uma maneira de fazer com que gestores, empresários, estudantes possam ter um conteúdo acessível, prático. Então lá eu falei sobre um case real de uma empresa que a gente recuperou, que é uma das grandes empresas no Brasil hoje no agronegócio, e que o nosso trabalho foi decisivo, juntamente do trabalho deles, a resiliência, o esforço e tal, para que eles saíssem de uma situação indesejável. Então eu fui falar sobre isso e as lições e os aprendizados. Então o livro fica à disposição, eu vou mandar para vocês, obviamente, conforme prometido. E é isso, mas ele está disponível em todas as livrarias assim, virtuais que eu tenha conhecimento. Todas elas têm o livro como para ser vendido assim e tal. Não para vocês. A gente vai deixar o link aí disponível, então, com case prático e de sucesso aí de recuperação no agro. Então, beleza. É isso, muito obrigada. Valeu. E com certeza... Deu liga! Valeu, pessoal.